Você usa o termo estratégia para o cliente, mas você não pratica estratégia para ele. Então, se ele é um cara estratégico, até que momento ele vai ser estratégico? E até que momento você vai dar a condição financeira para que aquele contrato tenha uma folga financeira? Porque senão ele se torna simplesmente estratégico, mas ele se torna também prejuízo puro e deixa de ser estratégico. Isso se torna estratégico no papel, o logo, nada mais. Dentro da operação é prejuízo. Beleza, pessoal? Bem-vindos a todos. Hoje nós estamos com um novo programa. Então, como eu comentei ali, a gente está vindo agora em 2024 com alguns novos programas, alguns novos formatos, e alguns técnicos, alguns não técnicos, e enfim, a gente está cada vez trazendo ali algumas novidades. E para esse modelo de programa, a minha ideia é trazer alguns assuntos que já estamos ali tratando em segurança e tudo mais, mas de uma forma um pouco diferente, não só naquela cronologia ali que todo mundo acaba saindo um pouquinho da caixinha, inclusive o nome do programa chama Fora da Caixinha. E para o primeiro programa, trouxe um amigo, o senhor Otto. Então, Otto, por favor, se apresente, fique à vontade. Mais uma vez, Lucas, obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Honrado em estar aqui com você e poder participar do Fora da Caixinha aí. Beleza. Pessoal, também agradecer o pessoal do SOC Cloud e da Preventiva Tech, são os nossos patrocinadores. Então, estão em alguns outros programas patrocinando, apoiando aí o SOC Brasil. Então, com patrocínios, a gente consegue manter a ideia da comunidade, a ideia de disseminar o conhecimento, de crescer ali em conteúdo e tudo mais. Então, agradecer ao SOC Cloud e à Preventiva Tech, beleza? Otto, como a gente tinha conversado ali um pouquinho antes a nossa ideia hoje, gente, é falar que SOC não dá lucro. E aí a gente vai explicar um pouquinho como a gente chegou nessa conclusão, né? Então, Otto, eu sei que tem já uma experiência ali, só para o pessoal entender que também você já veio calejado aí do Blue Team para entender aonde a gente vai chegar com isso tudo aí, né? Bastante. Acho que o SOC, o principal objetivo dele é estar atrelado à regra de negócio, né? E quando ele não está atrelado à regra de negócio e não tem estratégia, ele já começa dando prejuízo, automaticamente. Você montar um SOC e pensar que ele vai ser um mero centro de custo, ele sempre vai ser gasto, nunca vai ser estratégico. Eu acho que quando a gente fala como cliente, né? Tipo, a empresa tem um varejista, alguma coisa que seria o cliente, segurança sempre é vista como só custo. Tanto que eu brinco que a segurança não tem o ROI, tem o RONI, né? Que é o não investimento. Isso. Se eu não investir, posso perder isso. Porque o que eu investi não tem um retorno como se fosse... tem uma automação no caixa para agilizar o negócio. Eu tenho um retorno sobre aquilo. Então, acho que, se a gente for pensar como um cliente ali, é fácil o pessoal entender que SOC acaba dando prejuízo. Novamente, não estamos falando que não é para ter SOC que, nossa, vai dar prejuízo. Não. É que realmente é um investimento ali que ele não vai dar um retorno direto para o negócio. Mas quando nós estamos falando de prestador de serviço, a gente vê muitos entrando nessa onda. Tipo, vamos lá, que está meio que na moda, o SOC e tudo mais. E a gente vê que muitos estão saindo no prejuízo. Sim. Estão querendo surfar uma onda e grande parte está tomando prejuízo nessa brincadeira. Exatamente. Pega jacaré, né? Mas é praticamente o mesmo conceito. Da mesma maneira que uma corporação tem uma regra de negócio, né? Uma fintech, um banco, que o core business dele é esse, que ele resolve adotar um SOC, as prestadoras de serviço também. Muitas vezes ela tem outras linhas de negócio que não é o SOC. Que ela quer entrar nesse negócio. Ela tem até negócios voltados para cyber, mas não para SOC. Se aquilo não se tornar um core business como todos os outros, ela não vai dar certo. A questão de MSS, exatamente. Eu
Tenho N histórias aí que não se definiu estratégia e não se obteve isso como um core business. Existia um outro core business, mas quando você pegava a caixinha SOC, ela não estava no core business. Não vai dar certo. E a gente sabe que no SOC, o que mais dá gasto ali, pensando como um prestador, né? Até mesmo interno, mas o prestador fica mais fácil da gente exemplificar nossa ideia. É que a pessoa, o ser humano, é o maior custo ali e tudo mais. Então, a gente tem que ter um plano ali. Sim. Que se a gente colocar um cliente para dentro, esse cliente não vai bancar todo o SOC. Porque se ele fosse bancar todo o SOC, ele fazia interna, ele não precisava passar para uma terceira. Exatamente. E aí eu acho que esse está sendo coloca-se o primeiro cliente para dentro, às vezes por falta de conhecimento, por imaturidade, por não ser o core, por faltar alguém com skills ali de conhecimento, tudo mais, na vivência do SOC, acaba se ficando aquele um e não colocando o outro. Então, já tomou um prejuízo. Exatamente. Exatamente. E todo cliente, todo primeiro cliente do SOC, ele nunca vai ser lucrativo de uma forma ou outra. Porque você vai cometer uma série de erros, você vai aprender com ele, como todos os outros negócios. Né? A grande questão é, de novo, estratégia. Né? Quando eu tenho o meu primeiro cliente, ao obter o segundo, o que eu tive de aprendizado no meu primeiro? O que eu tive que evoluir dentro da minha equipe? Talvez eu tenha que mudar de estratégia no meio do caminho. Talvez a estratégia que eu usei para conseguir agregar aquele cliente não seja a mesma estratégia para os próximos. Eu preciso mudar isso. Mas isso tem que ter um discernimento para esse negócio. Então, novamente, né? O SOC ele tem que ser olhado dentro de uma estrutura de service como um core business, como todos os outros. E até pegar planos de ação que você usou para os outros e poder aplicar em partes em cima dele. É você ter métricas para esse negócio. E até mesmo que a gente sempre baixa a questão de contrato, né? Você fechou um contrato e às vezes você vê, pô, aquele não foi o melhor modelo. No segundo eu já vou ajustar esse contrato, porque isso faz sentido ter e isso não. E aí ajustando... Em alguns cursos que eu já dei ali, eu acho engraçado que quando a gente... eu brinco, deixo nos cursos, é uma RFP fake. E aí o pessoal vai, ao decorrer do curso, entendendo tudo mais, para no final criar-se uma proposta para aquela RFP. E aí você vê uma proposta de 20 mil e na mesma RFP outra proposta de 100. E aí o pessoal também tem que entender que a precificação, se você deixar muito alta, fica sem nexo. Mas se você deixar muito baixo, você também acaba gastando. E eu acho que é muito isso. O pessoal está brigando por deixar barato e ser competitivo, só que esse barato competitivo tá dando prejuízo. E não dá para fazer milagre, Lucas. Não tem como você fazer milagre. Se você faz um contrato de serviço barato e você quer prestar um alto serviço para o teu cliente, isso envolve o quê? Pessoas. Desde o processo de contratação, um profissional qualificado, até o tipo de serviço que você vai entregar. Então, se isso não tiver atrelado financeiramente, você não consegue fazer essas entregas. E não dá certo. Você pode até bancar a operação por um tempo. Teve muitas empresas que eu trabalhei, eles falaram, vou bancar a operação por 1 ano, vou bancar a operação por 2 anos, independente do contrato que vai entrar. Mas a partir daquilo, tinha-se uma estratégia. Agora estou no mercado. Então, se tinha um budget, se tinha um valor apropriado, se tinha um valor agressivo. Mas lá atrás, se deu muitos erros em outros clientes que foram aprendendo. Mas se você não tiver esse indicador ao longo desse processo, você nunca vai ter um serviço de qualidade. Porque a conta não fecha. Ah, sim. No começo, ela não vai bater, né? Muitas vezes, que nem você comentou, vamos prestar isso e vamos bancar 1 ano, 2 anos de aprendizado. Vai ser ali, tem que ter ciência, todo mundo que vai... E um dos agravantes, às vezes, que eu percebo, eu acho isso um agravante, Lucas, que às vezes eu percebo, as empresas prestadoras de serviço, muitas vezes ela oferece um serviço de SOC para uma faixa de clientes que aquele core business que o cara atua, ela não tem o mínimo conhecimento. E isso impacta muito, porque ela nunca vai conseguir entregar o que realmente ele quer. Isso vai desgastando ao passar do tempo. Porque internamente as equipes, quando você faz a contratação, você precisa, ao longo do tempo, preparar os teus analistas para que ele entenda minimamente o core business daquele cliente que ele está atendendo. Isso é importante. Para que ele tenha, no mínimo, discernimento, no mínimo de sabedoria de atuação naquilo. Sim. Isso não é fácil.
Se a corporação não entende o core business do próprio cliente, como é que ela vai repassar isso? A gente estava até também nessa... É que a gente conversou ainda, estava trocando figurinha antes de começar, gente. Mas uma das coisas que a gente estava comentando é a questão do... É uma cultura do brasileiro, né? Se a gente vai lá fora, o pessoal acaba contratando e fala, eu contratei um copo d'água, eu vou exigir que você me entregue o copo d'água. Isso. O brasileiro não, né? O brasileiro quer isso, daqui a pouco quer a jarra, aí quer o suco, aí quer um café... E acaba tendo essa cultura de tentar absorver, sugar o máximo do prestador. Então, o prestador também tem que acabar tendo uma posição ali de se impor. Falar, não, eu vendi para você o copo d'água. Porque se for começar a fazer café, suco e tudo mais, você vai poder meter 2, 3, 4, 5 clientes e vai continuar tomando prejuízo. Exato. Porque aí também cria-se um loop infinito, né? Colocar limites, né? Do que eu vou entregar. E o interessante é isso. Muitas vezes você desenvolver um produto para o teu cliente e é normal, ao longo do tempo, né, ele perceber que aquele trabalho ele precisa ajustar de alguma maneira. Isso é normal, isso é sadio e eu acho que isso é evolução. Agora, o que você não dá para fazer é você fazer um contrato que, ao longo do tempo ou em curto espaço de tempo, ele começa a mudar e você simplesmente aceita as mudanças, sem fazer mudanças internas. Financeiramente, de novo, a conta nunca vai fechar. Exato. Porque você acaba desgastando a equipe, acaba gerando um volume de horas adicionais que você não consegue justificar muitas vezes se você não tivesse atrelado isso ao contrato. E também o pessoal tem que entender que eu criar um SOC hoje, independente se ele vai ser interno na empresa ou prestador, é diferente do seu. Porque ele não é uma regrinha de 0 a 1. Sim. O SOC é isso. Não. A gente tem um SOC, para mim, faz sentido olhar para um e-commerce e você está numa indústria. Então, ambos vão ter um SOC, só que cada um vai ter um mundo ali dentro do SOC, né? Exatamente. Por isso que eu sempre bato naquela tecla, né? É importante o prestador de serviço conhecer a regra de negócio do cliente dele. Isso potencializa muito as entregas e potencializa muito o trabalho que ele está fazendo lá dentro. Porque ele vai se preocupar como o próprio dono da empresa se preocupa com aquele negócio. Ele vai entender aquilo lá. É ajudar o cliente a dormir, né? Vai ajudar ele a dormir. Ele não vai dormir, mas o cliente vai dormir. Que esse é o objetivo nosso, né? Exato. A gente às vezes não vai conseguir dormir, mas a gente vai dar garantia que o cliente está dormindo. Exato. Então, eu acho que por essa questão que a gente bate que não dá lucro, não significa que não tem que ter ou que é um mau negócio. É que a gente vê que existe uma onda, todo mundo está querendo surfar e a gente está... Gente, calma aí, vamos colocar essa bola no chão, né? Que tem uma galera aí que vai acabar quebrando daqui a pouco por falta de preparamento e tudo mais. Eu já cansei de pegar clientes que tem uma folha de pagamento de 30 e o contrato é 20. Você fala, não, só na folha, não vou nem entrar em outros. E já não está batendo. Mas o cliente é estratégico. Não, mas é estratégico até onde? Porque vamos colocar outro, tá mais de ano tomando prejuízo e por um cliente estratégico que não é nenhum valor exorbitante e tudo mais. Então, acho que nesse ponto que a gente quer meio que conscientizar o pessoal, né? Tipo, tem que ter, mas... Que nem você comentou na nossa conversa lá, né? Você usa o termo estratégia para o cliente, mas você não pratica estratégia para ele. Então, se ele é um cara estratégico, até que momento ele vai ser estratégico? E até que momento você vai dar condição financeira para que aquele contrato tenha uma folga financeira? Porque senão ele se torna simplesmente estratégico, mas ele se torna também prejuízo puro e deixa de ser estratégico. Isso se torna estratégico no papel, o logo, nada mais. Dentro da operação é prejuízo. Então, até o estratégico tem que ter um começo, meio e fim, Sim. né? Porque... é bonito a gente colocar o logo de uma empresa, enterprise, do ramo financeiro, que segurança, ramo financeiro acho que conta muito. E tem lá. Aí eu tô 2 anos tomando prejuízo naquilo e ele não me retornou nenhum cliente novo. É isso. Na renovação eu não aumento o valor. É isso. Eu não aprendi nada, não aumentei minha maturidade. E aí, tipo... É isso. Aí o cliente vai lá e não renova por falta de ver o valor no contrato. É isso aí mesmo. você teve um contrato de 2 anos, estratégico, que no final você só toma um prejuízo. E o teu concorrente vai lá, toma ele de você e gera negócio dentro dele. Que você não conseguiu gerar. É isso mesmo. É bem isso. E aí o cliente não é estratégico, ele quer isso tá mesmo. pensando no business. E uma coisa que eu sempre comento, né, Lucas, a gente já falou lá atrás, né? Eu acho que o SOC ele
tem que ter um plano de negócio. Se ele não tiver um plano de negócio, ele está fardado a um insucesso. Então, isso é muito importante. É fácil montar um plano de negócio? Bom, só que não é fácil. Por N motivos. Você tem que definir produto, tem que ver a parte de investimento, você precisa definir estratégia de ataque, você precisa definir quais os clientes em potenciais que você tem dentro de casa, você precisa definir quais os futuros clientes que você vai atacar. Não é fácil, é complexo, mas você precisa ter. Se você não tiver, está fardado em sucesso. E até alinhamento de expectativa, né? Sim, Porque é o mais importante. É. Eu acho que quando você tem um alinhamento de expectativa de ambos os lados, a entrega e o prestador, é a melhor situação. Mas, de novo, isso é maturidade. Quando você pega o teu primeiro cliente, segundo cliente, você muitas vezes não consegue fazer nada disso. Sim. E aí você fala, putz, o próximo cliente eu preciso fazer isso porque eu não fiz. Porque você sentiu as dores. Então, novamente, uma linha de aprendizado. Porque você contrata um SOC com uma expectativa, eu com outra. Exato. E aí vai ter uma outra pessoa que às vezes está contratando por compliance. Exato. Então ela nem é técnica, ela está contratando por... É outra expectativa totalmente diferente. Exatamente. É isso aí mesmo. E você fazer essa junção de tudo isso não é fácil. Por isso que, né, o alto escalão tem que estar junto na preparação disso, a operação tem que estar muito próxima deles, a área comercial tem que estar muito próxima, a área comercial tem que entender o que vai ser vendido, ela tem que compreender isso, a área comercial tem que ter o feeling de um momento que ela perceber que ela está tendo dificuldade em vender aquele pacote de serviço, trazer a área técnica junto dela para poder esclarecer isso. Porque eu já vi situações que muitas vezes o cliente pediu para o dono da operação, o gerente do SOC, está ali para conversar com ele, porque ele queria fechar, ele queria entender como é que era o negócio, como é que era a operação. Isso é importante muitas vezes. Tem clientes que são mais técnicos, sabem o que eles querem, que eles pedem isso, exigem isso. Então, é porque tem que é diferente nós que somos técnicos, estar amanhã num cliente e faz a contratação, a gente está pensando realmente no... Sim. E tem um cliente que alguém chegou lá, um auditor, e falou, você precisa ter um SOC, precisa ter monitoração, precisa ter um CIEM. Então, ele não tem. Você tem que ir lá, conscientizar o cliente, explicar e tudo mais, e aí fazer a venda. Então, são mundos diferentes. Segurança cada vez mais está sendo necessário, cada vez mais... não digo necessário, que sempre foi, né? Mas acho que virando parte do dia a dia. Sim. E aí, mais pessoas, não são só técnicos que estão se preocupando com isso. Vai ter gente de outros nichos ali que estão preocupados que tem que ter. Exatamente. Ainda mais se for empresa pequena, pega lá uma rede de farmácia com meia dúzia de farmácia, ele não faz ideia do porquê segurança. Você vai ter que ir lá, conscientizar, catequizar e tudo mais. Exatamente. E hoje o SOC está muito mais disseminado que antigamente. Antes, quando você falava de SOC, Blue Team, eram poucas empresas que analisavam e entendiam isso. Hoje, praticamente, é uma vertente que todo mundo minimamente conhece. E minimamente está olhando para isso, que é uma necessidade, enxerga que é uma necessidade. Porque ele sabe, existe um mundo lá fora, cibernético, que é totalmente vulnerável. Em que momento que eu vou entrar nesse processo? Em que momento que eu vou aparecer numa cadeia nacional? Ele sabe que isso vai acontecer. Então, cada vez mais, o SOC está se tornando evidente no mundo. Aí, puxando um pouco de sardinha para o meu lado do SOC Cloud ali, a nossa ideia sempre foi... Eu acho que SOC, quem você comentou, antigamente não era algo... Nossa, precisa ser de um SOC e tudo mais. Aí todos os enterprises investiram. Sim. Com medo de aparecer na mídia e tudo mais. Só que aí os atacantes também começaram a olhar e falaram, pô, em vez de eu atacar essa rede de varejo gigante, eu vou atacar a rede do varejo do Seu João. Tem meia dúzia, eu vou conseguir menos. Aí depois ele ataca a rede de farmácia da Dona Maria. E esse pessoal precisa de segurança. Eles não têm a conscientização, né? Que, pô, eu preciso. Hora que der merda, não vão sair na mídia, não vão... Ninguém tá sabendo da rede do Seu João e da rede da Dona Maria. Exato. E eles precisam de segurança. Então, eu acho que um dos pontos que eu bato muito com o SOC Cloud nós temos que dar segurança para eles sem ser aqueles horrores de, pô, um CIEM de milhões, uma ferramenta de algumas centenas de dólares. Para que tem como fazer segurança de uma forma mais democrática, como o Rodolfo usou outro dia. Então, acho que o pessoal também tem que entender isso, que principalmente é um apelo para os prestadores de serviço.
parar de chegar no cliente e falar, não, segurança está aqui, é 100 milhões, é 100 mil, é 500 mil, é 1 milhão. É porque as cifras, cada ano que passa, aumentam, né? Isso começa a se tornar assustador, né? Então. E acho que o cloud, nesse contexto, ele é uma opção para todos aqueles que almejam ter algo e olham para aqueles valores e cifras e acham impraticáveis. Mas se a gente já está chegando num nível que a gente chega nas grandes empresas, falou, ó, não dá para aumentar mais, porque vai para uma cloud, e aí antigamente, se a gente fosse pegar a AWS, Azure e da Google agora também, eram valores ok, só que aí começa todo mundo a migrar. Sim. Aí começa a aumentar o preço. Aí hoje, tem empresa que fala, não, tem que ser uma das três. Eu nem aceito uma opção se não for uma das três. E aí começa também não ter começa a aumentar os valores, só que, pô, você estava gastando com o servidor, agora você está gastando com a nuvem. Isso, exatamente. Então, tipo, eu acho que a gente tem que começar a pensar principalmente em SOC, que aí é o mantra que a gente usa, que é SOC não é ferramenta, né? Não é ferramenta. Nunca foi, nunca vai ser, né? Exatamente. O SOC é um conjunto, né, de pessoas, ferramenta, processos e estratégia. De novo, se não tiver uma estratégia em cima, está fardado em sucesso. O SOC CMM, tanto que para quem tiver interesse, mede a maturidade que tem no SOC, né? E uma das primeiras coisas se não me engano, o primeiro item é o business. Sim. Então, tipo, quão próximo você tá, é ali que tem que estar o core. O pessoal mesmo. Normalmente vai para tecnologia. É isso mesmo. E não, tem que estar no business ali, pô. E nem sempre, que a gente estava comentando, e nem sempre um SOC tem que ter um CIEM. Nem sempre. Sim. Às vezes você tem ferramentas apropriadas, que não sejam CIEM, para fazer todo o processo de detecção. Por N motivos. Por que não tem um CIEM? Não tem equipe preparada, não tenho maturidade, mas estou minimamente monitorando. Estou em compliance. Isso que é importante. Estou em compliance. A questão não é ferramenta. Não é ferramenta. Então, tipo, tem que ter um CIEM para ter um SOC. Não. O SOC é um serviço. O CIEM pode facilitar a sua vida. Exato. Mas é mais uma ferramenta para o seu leque de ferramentas ali. Exatamente, exatamente. É isso que o pessoal acha que tem que colocar isso no dia a dia ali, né? O outro ponto que eu queria... A questão do turnover, que a gente vê muito... Quando você é cliente, eu acho que é mais tranquilo, até mesmo porque a gente sabe que, não todos, mas ser cliente você consegue dormir de vez em quando à noite, né? Sim. E quando a gente vai para a prestadora, normalmente a gente não dorme nenhum dia. E existe esse turnover gigante nas prestadoras de serviço. Como que você vê ali a forma de lidar com isso? É complicado, porque assim, o turnover eu vejo que ele é um problema, né? Ele é um problema por uma série de motivos, né? Se eu tiver que começar a relatar aqui, a gente vai ficar falando a tarde inteira só disso, né? Desde ambiente de trabalho, muitas vezes, né? Porque o processo de SOC, o trabalho dentro de um SOC, você sabe que é completamente estressante. Uhum. Porque você tem lá uma gama de responsabilidades e se isso não tiver enquadrado em processos adequados, em ferramentas apropriadas, em gestão com eficiência, isso vira um desastre. Então, muitas vezes, o turnover ele se dá desde uma contratação errada, de um ambiente mal estruturado, ausência de processo, sem contar, né, salários e uma série de outras coisas. Então, você controlar isso não é fácil, é difícil. Principalmente quando se tornou cíclico dentro de uma empresa, né? Eu já peguei situações que o turnover já era um vício. E você mudar isso não é fácil, é complexo. É comum a pessoa ficar 6 meses que fora, né? É normal, isso é normal. E aí você fala, não, isso não é normal. Mas dentro da corporação isso é normal. Então, você mudar isso daí é bem complexo. Porque você tem que trazer, primeiramente, o time para dentro de você. Você precisa entender e convencer os executivos que você precisa ter um plano de ação, de carreira, de aprendizado, de uma série de coisas. Isso é. Porque a gente vê muito, principalmente o prestador, sofrendo com isso. Né? É o que sofre, né? Que aí tem 10 pessoas e precisa de 10 pessoas. Não tem uma gordura ali. Exatamente. Por quê? Porque se tiver gordura é mais prejuízo. Exatamente. E aí quando sai um, às vezes sai 3. E aí começa todo mundo que tá ali. Aí fica Exatamente. num ciclo ali
10 não estava dando conta, aí 2 se demitem, 8 tem muito menos. Aí quando eu reponho os 2, um deles estava descontente, saiu. Exatamente. E aí fica num... E isso para o prestador, isso para o cliente, né? Porque eu já me coloquei na posição de cliente, é complicado porque, né? Ele começa a duvidar da prestação de serviço. Tem essa. E isso é complexo porque você está lidando com informações, com dados. Então isso é difícil. E aí começa até mesmo de... Pô, será que é um ambiente legal? E isso quando não tem um in loco ali, né? Sim. Um ponto focal. E Sim. aí esse ponto focal entra e sai, que aí a confiança azeda legal, né? Exatamente. Acho que quando você tem um in loco é mais complexo ainda, Lucas, porque o in loco ele tem que ser fidedigno. Aquele cara que trabalha naquela operação in loco, ele tem que ser muito mais que um CLT que está lá dentro. Porque ele tem uma responsabilidade enorme de 2 pontos. Ele tem a responsabilidade que ele está dentro no prestador de serviço e ele tem a responsabilidade que ele está cedendo a imagem da empresa. E aí como você veio para deixar... Porque eu, por exemplo, sempre tive um certo problema com esse in loco. Porque normalmente você está longe como gestor Sim. daquela pessoa. Você tem um time do soccer que está 24/7, que tudo bem, está home office, mas teoricamente eles estão sentados do seu lado, enquanto o in loco está sentado do lado do cliente. Então, com o tempo, ele acaba mais se sentindo o cliente Sim. do que se sentindo parte do... E isso é complicado. Quando ele tem essa sensação, você pode ter certeza que você perdeu aquele recurso por completo. Uma coisa é o in loco vestir a camisa do cliente. E para qualquer momento ele falar, não, eu estou colocando o boné, agora eu vou resolver. E a outra coisa é ele se sentir cliente e não se sentir da sua operação mais, né? Como eu tenho contornado isso, né? Longe de qualquer, né, prepotência ou ser o ditado final, eu sempre tenho feito 2 situações. Tenho feito uma troca constante, né? O in loco ele fica lá 6 meses, 8 meses e vem para a operação um tempo. E eu preparo nesse meio tempo um segundo para ficar em loco, já acordado com o cliente, certo? E outras situações, visitas. Mesmo que o gestor da área do SOC não consiga fazer as visitas dentro do cliente, o comercial ou alguém faça essas visitas. E no meio dessas visitas, ele tenha um momento de atividade com o cara que está em loco. Isso é importante. Porque quando eu já tive situações que eu era em loco, e o que eu ficava mais revoltado é saber que alguém da empresa estava lá no cliente e o cara nem passou lá para me falar bom dia, boa tarde, para saber como é que eu tô. Isso é revoltante. Isso aconteceu. Então, eu penso muito nisso, né? O cara que está em loco é um cara que você tem que prestar muito mais atenção. Então, e aí como gestão acontece muito disso, né? A gente acaba prestando quem está do lado ali, que tem 8 clientes, por exemplo, naquele time 24/7, tem um in loco lá e acaba, tipo... Deixando ele de lado. E aí se você fizer isso, como você diz, eu também já passei por essa fase de estar em loco e você fica meio abandonado. Exatamente. E a sensação de estar abandonado é péssima, né? Porque para ele virar a chave... Se ele vira a chave e se torna um CLT cliente, tudo bem. O duro quando ele vira a chave, né, e te gera problemas internos, né? Mas aí pensando como prestador ali, né? Eu acho que é um problema... Se você tem lá o fulano, o ciclano lá, virou a chave, virou CLT do cliente, você perdeu um recurso. Sim. E se você perder um recurso, você perdeu uma parte do contrato. Com certeza. Então, Isso como automático. Prestador, Isso é automático. você já teve ali alguma perda ali. Exatamente. Independente se ele está no... Então, acho que tem uma... Vamos dizer, a relação com o cliente, com a pessoa e tudo mais, pode ficar mais amigável, mas você perdeu uma questão de... Pensando no negócio, você perdeu dinheiro. Sim. E se ele não estiver contente e falar, vou sair, você tem um trabalho, você tem que repor e o cliente ainda enchendo o seu saco de ir. E a preparação, tem toda uma preparação. E a gente sabe que o mercado não está... Tem toda uma adaptação e, de novo, né? Nesse caso, existem 2 adaptações, né? Porque o in-loco ele tem que se adaptar com o cliente e tem que se adaptar com a empresa. E a gente sabe que não está no mercado muito... Um ponto que eu estava conversando com os amigos um tempo atrás, a gente viu que teve um boom de... Acho que todo mundo na pandemia ali falou, putz, segurança. Todo mundo remoto, não sei o quê, como que a gente vai fazer segurança? Deu um boom.
E aí eu vejo que muitas empresas, principalmente as grandes, meio que preencheram as vagas que elas tinham. Então agora eu vou contratar mais desde que seja bom. Não vou contratar qualquer um para preencher a vaga. E aí as empresas num segundo escalão ali que estão agora preenchendo vagas de... Então você vê que gente que estava às vezes numa empresa boa acaba saindo e entrando de um segundo escalão. Sim. Não estou falando nem de salário, enfim. Porque você pensando numa empresa que tem 10 mil funcionários, ela sai e entra numa que tem 3 mil funcionários. Que aí mudou isso. E aí você vê, o mercado hoje deu uma amenizada, está aquecido, mas já teve melhor. Como que você vê essa questão? Eu acho que o mercado já esteve mais aquecido. Eu acho que o mercado está mais exigente, exigindo uma qualificação mais apurada dos nossos profissionais, principalmente das equipes de Blue Team. Por quê? Novamente, lá atrás, quando você falava de SOC, eram poucas empresas que sabiam que era um SOC. Hoje em dia, praticamente é uma conversa que toda empresa conhece, entende e sabe. Então, automaticamente, se tornou uma necessidade de você ter profissionais mais qualificados. Eu acho que, pelo menos na gestão, essa é uma dificuldade que eu tenho hoje, é de conseguir profissionais extremamente qualificados. E aí, quando você pega alguém qualificado, aí entra que nem passe, né? Você pega alguém qualificado, você tem que pagar 10 dinheiro. Sim. Aí, se você pega alguém menos qualificado para ensinar, você paga 5 dinheiro. Sim. Aí você começa a ensinar e essa pessoa sai para ganhar os 10 dinheiros. Você fala, porra, ainda nem chegou, não deu nem tempo. E aí, como é que você acha que seria a melhor forma ali? Pegar alguém que... Ou que você já fala, não, bora jogar. Coloca a chuteira e bora entrar em campo. Ou você fala, não, vale a pena investir ali, ou meio a meio. Lucas, não tem uma receita de bolo. Se tivesse uma receita de bolo, a gente não teria esse problema, né? Assim, Faz sentido. O que eu tento fazer nessas situações, né? É não colocar todos os ovos numa cesta. Eu sempre tento diversificar. O bom profissional que eu encontro no mercado, eu falo, esse cara vale a pena trazer, eu batalho para trazer ele. Existe aquele outro profissional que ele não está preparado, mas ele tem um skill que ele necessita de uma oportunidade e ele é um cara que vai estar em pouco tempo preparado para o mercado e vale a pena você investir. Lógico, né? Para você ter essa junção, você novamente tem que ter um processo aprimorado dentro do SOC. Capacitação de maneira correta, não é simplesmente dar treinamento, é fazer avaliação, é fazer o colaborador entender que aquela capacitação que está sendo dada a ele não é simplesmente algo dado, mas é uma evolução para ele e uma evolução para a empresa, que a empresa precisa desse conhecimento. Então, ele precisa ter metas para isso dele, tem que se tornar digno daquilo. Então, é um conjunto. Os meus últimos trabalhos, eles foram muito bem estruturados ao lado de um RH. O RH, nesse processo, quando ele entende essa necessidade, ele é uma ferramenta extremamente essencial dentro do SOC. Isso concordo. Isso o RH tá perto ajuda muito. Ajuda muito. E aí eu acho que fica uma mensagem que eu encho o saco de todo o pessoal mais analista ali, o pessoal mais que está no front ali, vamos dizer, que é a empresa tem o interesse dela, que é eu sou parceiro Cisco, FortiGate, enfim. E aí vamos capacitar nisso daqui. Mas aí, para você que está lá no front, faz sentido aquela capacitação? Depende. E aí eu acho que é isso que o pessoal tem que começar a entender. Sim. Porque se a gente for, independente de certificação, você tirar ou não, eu acho válido sempre o conhecimento. Se você vai para um Security Plus, você está pensando em segurança no vendor. Sim. Se você for fazer uma certificação FortiGate, é FortiGate. Se mudar para Sophos, você zera a vida. Exato. E tem que começar tudo na Sophos ali. É isso mesmo. Então, eu acho que vale a pena você entender ali qual que é o seu plano de carreira, qual que é a sua ideia, para entender se aquela empresa também faz sentido. Exatamente. E até para quem é gestor e está nessas empresas, também entender. Você pode ter alguém 10 certificações daquele fabricante ali que é parceiro, mas às vezes compensa ele ter o conceito de segurança independente do fabricante. Por isso que essa percepção, não querendo jogar a culpa em cima do RH, é responsabilidade. Essa percepção é importante que o RH traga para o gestor. Porque o gestor, por mais que ele tenha processos bem definidos, por mais experiência que ele tenha com gestão, ele não vai ter esse feeling que o RH muitas vezes tem.
Muitas vezes o RH vai trazer e falar, mas eu acho que essa pessoa não está preparada para nós. Por mais que ela tenha conhecimento técnico, por mais que ela conheça, por mais que ela domine, a carreira dela vai ser uma outra vertente. Então, esse feeling do RH é extremamente importante num processo de contratação. Não, isso eu concordo também. Mas aí é um ponto que eu até nós teremos alguns podcasts sobre a visão do RH também, que eu sei que ele sofre nessa parte. Porque, assim, o RH, muitas vezes, vamos supor que está no mercado. Então, o RH, até ontem, ele estava acostumado a ver como que é a contratação de um caixa, de alguém para ficar no açougue, na padaria e tudo mais. E aí, de repente, você fala, então, agora a gente precisa contratar alguém de tecnologia, que a gente sabe que normalmente é um outro perfil e tudo mais. Então, o RH também está tentando entender e, às vezes, o gestor fala, precisa contratar alguém. Tá, mas qual é o skill que essa pessoa tem que ter? Exato. E eu não sei. Aí ele pega, sai caçando na internet, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. E, então, eu acho que tem que ter também do gestor de chegar e falar, é alguém nesse perfil. Exato. E aí tem o soft skill e o hard skill. Exatamente. E aí o RH dá insumo de, tipo, o soft skill tá ok ou não tá ok. Essa modelagem eu concordo que tem que ser por parte do gestor. É importante, porque ele conhece a plataforma dele. O hard skill seria o gestor técnico. Exatamente. Né? Porque ele conhece o chão de fábrica dele, ele sabe o que ele precisa. Né? No instante que ele leva isso para o RH sempre vai lapidar, que é o correto. Mas isso tem que partir do gestor. Então, eu acho que é um bom jogo ali. E principalmente os gestores terem essa preocupação do soft skill, né? Sim. É alguém que vai fazer uma análise. Aí você ter alguém com um senso ali crítico um pouco maior e tudo mais para ajustar nisso. Bacana. Senhor Otto, algum ponto que nós esquecemos de colocar? Acho que não, Lucas. Bem colocar todos os pontos. Acho que foi bem. Bacana. Pessoal, a ideia é a gente sair um pouquinho daquele... Então, a gente conversou muito hoje da questão do nosso dia a dia, de algumas experiências, do que a gente viu que dá certo, que dá errado, alguns problemas que a gente sofre. Nós e uma galera do mercado acaba sofrendo ali como gestor. A ideia também, o técnico que estiver vendo, entender um pouco também, tanto da parte do business quanto da parte de gestão, que acho que a gente já vê muito isso. Até nós, quando era técnico, sim. A gente olha e fala, com um prisma, a gente... E aí, quando começa a ver gestão, começa a entender o negócio, começa a olhar com outro prisma. Exatamente. Então, é legal também, para quem é técnico, entender ali, começar a olhar com outro prisma. E aí, por experiência, acho que se eu tivesse olhado com esse prisma 10 anos atrás, eu tinha me... Muita coisa não teríamos feito. Tinha me ferrado bem menos. E talvez, se eu tivesse me ferrado bem menos, não estaria tão calejado quanto está hoje. Mas essa é a ideia. Agradecer, Otto, obrigado pela presença. O Otto já participou do nosso evento ano passado, né? Isso. E agora vem no podcast, a gente vai tá bem próximo ali da comunidade ali, a gente vai fazendo bagunça aí com o tempo. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa, hein, Lucas? Acho que estava faltando uma coisa assim. Já estamos um tempinho de assim, 5 anos, fizemos 5 anos agora de Stock Brasil. Já é uma vida. Já é uma vida. Já começou a falar, ir pra escola. É isso aí, é isso aí. E vamos evoluir, né? Não, bacana. Pessoal, brigadão. Obrigado. A todos. Até mais. Tchau.